Bom dia, queridos alunos, bom dia, famílias. Vamos iniciar a nossa manhã de quinta-feira, hoje, dia 17 de setembro de 2020, com a nossa oração da manhã. E hoje nós vamos estar refletindo sobre o Salmo 28, versículo 7. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. Então, pessoal, nós podemos estar refletindo sobre esse versículo que Deus nos criou para termos uma vida abundante, mas só podemos desfrutar dessa abundância se tivermos confiado a Ele o nosso coração. Nossa confiança e esperança depositadas nele para tê-lo como nossa força. Todo ser humano quer segurança, mas poucos sabem onde encontrá-la verdadeiramente. Conhecendo o Senhor Jesus, sabemos que é como o Pai que protege e ama seus filhos. Nos aproximemos mais dele e sintamos o conforto e a segurança que nos proporciona. Ter Deus como nossa força e aquele que protege só pode tornar o nosso coração exultante de alegria e felicidade, podendo todo o nosso ser, com serenidade, louvar ao Senhor. Amém. Vamos agora iniciar a nossa aula de língua portuguesa nesta manhã de quinta-feira. Então, hoje nós vamos estar estudando a posição do adjetivo em relação ao substantivo. Então, vamos fazer a leitura do texto com atenção, observando essa imagem aqui, certo? Além do setembro amarelo, que outros meses têm cor? Associar cores a meses tem sido uma importante ferramenta para conscientizar a população sobre temas como câncer, transtornos mentais e doação de órgãos. Por Fernando Barros e Luísa Monteiro. Associar uma cor a um mês mostrou-se uma boa ferramenta de marketing para disseminar informações sobre importantes questões de saúde. As campanhas do Outubro Rosa contra o câncer de mama e do Novembro Azul contra o câncer de próstata estão entre as mais bem-sucedidas e inspiram muitas outras. Continuando agora aqui na página 36, há meses com até 4 cores diferentes, de acordo com sua temática. Estes são os mais conhecidos no Brasil. Então, vamos ficar atentos a cada mês e a cada tema aqui relacionado. O primeiro mês, mês de janeiro, janeiro branco, tema saúde mental. A depressão afeta 322 milhões de pessoas no mundo e 11 milhões e meio de brasileiros, segundo a Organização Mundial de Saúde. Já os transtornos de ansiedade acometem 264 milhões, 18 milhões e 600 mil no Brasil. Fevereiro roxo, tema Alzheimer. Afeta a memória e linguagem. Estima-se que no mundo 35 milhões e 600 mil pessoas têm a doença e no Brasil 1 milhão e 200 mil. Fevereiro laranja. Alerta para casos de leucemia, em que ocorre um acúmulo de células malignas na medula óssea, órgão responsável por produzir células sanguíneas. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, José Alencar Gomes da Silva, INCA, a estimativa de novos casos para 2018 é de 10.800. Março lilás, tema câncer do colo do útero. É a 4ª causa de morte de mulheres por câncer no Brasil. Para este ano, foram estimados cerca de 16 mil casos. Março azul marinho.
lembra o câncer coloretal, que acomete o intestino grosso e o reto. Abril Azul, tema autismo. O transtorno afeta cerca de 1% da população mundial. É até 4 vezes mais frequente no sexo masculino. Verde, Abril Verde. Dedica-se a conscientizar sobre a prevenção de acidentes em ambientes de trabalho. Somos o 4º país na lista das nações com maiores índices de acidentes laborais. De 2012 para cá, foram registrados 4.400.000 casos. Maio Roxo, tema doenças inflamatórias intestinais. Atingem cerca de 5 milhões de pessoas no mundo e podem provocar câncer coloretal. Maio Amarelo, estimula o debate sobre acidentes de trânsito que causaram só nos primeiros 6 meses de 2018 mais de 19.000 mortes e 20.000 casos de invalidez permanente no país, segundo o Centro de Pesquisa e Economia do Seguro, CPES, órgão da Escola Nacional de Seguros. Junho Vermelho, tema incentivo à doação de sangue. Segundo análises, no inverno, os bancos de sangue sofrem redução de 30% nos estoques. Julho Amarelo, tema hepatites virais. Os 2 tipos mais graves, B e C, acometem 1.700.000 e 1.756.000 brasileiros, respectivamente. Agosto Laranja, tema esclerose múltipla. Estima-se que 35.000 brasileiros sofram com essa doença, em que as células de defesa do organismo atacam o sistema nervoso, causando fadiga, visão embaçada, perda de equilíbrio e outros problemas. Agosto Dourado. Os primeiros 7 dias do mês são marcados pela Semana Mundial de Aleitamento Materno, que busca conscientizar sobre a importância da amamentação. Os momentos em que a mãe dá de mamar ao bebê são considerados horas de ouro, daí o nome. Setembro Amarelo, tema combate ao suicídio. Considerado pela Organização Mundial da Saúde um grave problema de saúde pública, no mundo há mais de 800.000 suicídios todos os anos. Setembro Verde, incentiva a doação de órgãos. Em 2016, foram registrados 2.983 doadores no país, um aumento de 5% em relação a 2015. Setembro Vermelho. No dia 29 é celebrado o Dia Mundial do Coração. Por isso, o mês também chama atenção para as doenças cardiovasculares, que são a principal causa de morte no mundo todo. Outubro Rosa. Tema câncer de mama. O segundo tipo mais frequente entre as mulheres em todo o Brasil, exceto na região norte, só em 2018 foram estimados cerca de 59.000 novos casos. Novembro Azul, tema câncer de próstata. É o segundo tipo de câncer mais frequente entre os homens no Brasil. Até o final deste ano, espera-se detectar mais de 68.000 episódios. Dezembro Vermelho, tema HIV. Dados de 2017 indicam que 882.810 brasileiros vivem com o vírus da AIDS e cerca de 40.000 novos casos são registrados por ano. Esses índices estão subindo. Dezembro Laranja, criada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia,
Essa campanha joga luz sobre a prevenção do câncer de pele, o mais comum no país. Então, pessoal, aqui nós acabamos de ver cada um dos meses e ao que ele representa, né? Alguns dos meses tem mais de uma cor. Então, vocês vão fazer um estudo mais aprofundado e com bastante atenção responder a essas questões aqui. Número 9, página 38. Você já conhecia alguma dessas campanhas? Se sim, diga qual. Então, essa é uma resposta pessoal. Como as pessoas em geral têm contato com essas campanhas? Como que vocês acham que as pessoas em geral elas têm contato com essas campanhas? Bom, pessoal, vocês podem saber que a gente tem contato com essas campanhas através de sites da internet, programas de televisão, cartazes, né, fixados em locais públicos, principalmente na área da saúde, né, enfim. Porque, segundo o texto, é importante associar meses a cores nessas campanhas? Por que vocês acham que é importante associar meses a cores nessas campanhas? Essa é uma estratégia para chamar a atenção do público e disseminar informações sobre questões de saúde à população em geral. 12. Releia essas palavras e observe a ordem delas. Maio amarelo. Maio é um substantivo, amarelo é o adjetivo, é a qualidade. Adjetivo é a palavra que atribui ao substantivo uma qualidade ou característica. É possível inverter a ordem das palavras sem alterar seu sentido? Alguns casos sim, pessoal, mas eu acho que nesse não, né? Então vocês vão observar aí e responder. 13. Em alguns casos, o adjetivo pode vir antes ou depois de um substantivo. Reescreva as frases a seguir, alterando a posição do adjetivo. Letra A. Na noite escura, pode-se ver mais estrelas. Então, aqui eu posso estar invertendo da seguinte forma, vou dar essa como exemplo. Na escura noite, pode-se ver mais estrelas. Então, vocês viram que eu inverti o substantivo e o adjetivo. Vocês vão fazer os demais da mesma forma. Letra B, um dia triste para cantar. C, aquele rapaz bom perdeu sua bicicleta. D, andamos pelos campos verdes e pegamos chuva. E, o leão atacou a presa indefesa. F, a faca afiada corta lentamente os legumes. Os adjetivos antes do substantivo destacam. Os adjetivos antes do substantivo destacam o adjetivo ou o substantivo? Assinale a resposta certa. Número 14. Relacione as frases com seu significado. Letra A. Aquela senhora é uma mulher pobre. Letra B. Aquela senhora é uma pobre mulher. Letra C, aquele pai é um grande homem. Letra D, aquele pai é um homem grande. Então, pessoal, eu quero que vocês observem que, de acordo com o local em que é colocado o substantivo, se o adjetivo vem antes ou depois do substantivo, significados são diferentes, como esse que eu acabei de ler. Ó. Aquele pai é um grande homem, quer dizer assim, que é um grande homem porque é um homem de bem, um homem bondoso, né, companheiro. Aquele pai é um homem grande, que aí já está falando em tamanho, né? Um homem grande. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Letra E. Ele deu uma certa resposta. Ele deu uma resposta certa. Então, olha só como que muda o significado, né? Letra G. Encontrei-me com um amigo velho. Encontrei-me com um velho amigo. Então, vocês viram que a gente só inverteu aqui o adjetivo, né? Às vezes, hora antes, hora depois do substantivo. E os significados são diferentes. Agora, vocês vão colocar as letras aqui, correspondente a cada frase. Aquela senhora é uma mulher infeliz. Aquela senhora é uma pessoa sem recursos. Aquele pai é uma pessoa nobre. Aquele pai é uma pessoa alta. Ele deu uma resposta qualquer. Ele deu a resposta correta. O amigo era uma pessoa idosa. O amigo era de longa data. Então, ali, cada uma dessas frases tem um significado que vocês vão estar colocando aqui as letras nas frases adequadas.
Nas frases anteriores, ao alterar a posição do adjetivo, o sentido da frase mudou ou permaneceu igual? Bom, já falei sobre isso, né? Só assinalar. O adjetivo atribui uma qualidade ao substantivo. A posição dele antes ou depois do substantivo pode resultar em sentidos diferentes. Por exemplo, um bom aluno é aquele que se dedica aos estudos. Um aluno bom é aquele que é bondoso, que tem bondade. Tá, pessoal? Então vamos refletir sobre isso e vamos realizar essas atividades com bastante atenção. Até mais, um beijo a cada um de vocês.